E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos resolver a questão 134 da prova verde do Enem de 2020. Bom, pessoal, essa é uma questão de eletrização. Na figura mostra o Garfield que, ao passar pelos pés do seu dono, ele fala o seguinte: eu odeio eletricidade estática. Sabendo disso, a questão pergunta: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Para resolver esse tipo de problemas, inicialmente temos que entender o que é o processo de eletrização. Como acontece esse processo de eletrização? Ok? E para isso é importante saber o que são corpos eletrizados. Mas antes de falar propriamente o que são corpos eletrizados, temos que entender primeiro o que é um átomo. Bom, aqui está a figura de um átomo, tá? Esse aqui é o modelo atômico de Rutherford, né? Conhecido também como modelo planetário. O que esse modelo atômico diz? Aqui diz que você tem um núcleo, onde o núcleo é formado por prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo há uma nuvem de elétrons, chamada de eletrosfera. O núcleo é formado por cargas positivas e cargas neutras, e a eletrosfera é formada por elétrons. Uma coisa muito importante de se entender sobre esse tipo de modelo atômico é que o próton e o nêutron, por estarem no núcleo, entre eles existe uma força muito forte, uma força nuclear. Já na eletrosfera, os elétrons eles são mais fáceis de ser removidos. A remoção de prótons ou nêutrons do núcleo é uma remoção muito difícil, que exige uma quantidade de energia muito grande. Uma vez entendendo o que é o átomo, agora podemos entender como corpos podem ser eletrizados. Veja nessa imagem. Aqui temos um corpo onde tem 3 prótons e 3 elétrons. Por ter 3 prótons e 3 elétrons, dizemos que esse corpo é um corpo neutro, simplesmente por ele ter um número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Em uma outra situação, veja que um elétron é removido desse corpo. Quando o elétron é removido desse corpo, esse corpo fica com mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, dizemos que esse corpo é eletrizado positivamente, porque ele tem uma quantidade de carga positiva maior do que a quantidade de cargas negativas. Entretanto, digamos a situação em que esse corpo ele recebe um elétron a mais. O corpo anteriormente estava neutro, agora ele tem um elétron a mais, ou seja, a quantidade de elétrons nesse corpo é maior do que a quantidade de prótons. Esse corpo, por ter uma maior quantidade de elétrons, dizemos que esse corpo é eletrizado negativamente. Mas daí vocês podem me perguntar: tá, professor, mas por que é que você só modificou o número de elétrons aqui nesse corpo eletrizado positivamente e nesse corpo eletrizado negativamente? É simples, porque no átomo os elétrons são mais fáceis de ser removidos do que os prótons. Lembra, o próton está no núcleo e lá existe uma força nuclear que segura esses prótons junto com os nêutrons. O elétron não, o elétron está na eletrosfera e são mais fáceis de serem removidos. Então, ao pensarmos no processo de adição e remoção de cargas, devemos pensar relacionado ao elétron, não ao próton e o nêutron. Então, o segundo passo que vamos ter é entender o que é o processo de eletrização. Nesse caso, eletrização por atrito. Por que por atrito? Porque veja, o Garfield ele está em contato com o seu dono, beleza? Veja que o Garfield começa a ficar em contato com a calça do seu dono. Então, quando ele faz esse tipo de contato, existe o processo de eletrização. A eletrização por atrito, ou também chamada de eletrização por contato, é quando dois corpos estão em contato e, ao estar em contato,
há uma movimentação dos elétrons de um corpo para o outro. Portanto, nesse processo todo, um corpo fica eletrizado positivamente e o outro fica eletrizado negativamente. Porque há uma remoção de elétron de um corpo para o outro. A princípio, não precisamos nos preocupar se é o gáfio que remove elétrons ou se é a calça que remove elétrons do gáfio. O que importa aqui é saber que quando há esse atrito, quando há esse contato, um corpo irá ficar positivamente e o outro corpo irá ficar eletrizado negativamente. Ou seja, eles terão cargas opostas. Bom, sendo assim, vamos saber qual desses itens aqui é o motivo pela qual ocorre a eletrização. O item A diz o seguinte: é por conta da troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Essa alternativa é errada, porque não se pode trocar átomos de um corpo para o outro. O que há é a troca de elétrons. Não tem como você modificar aquele corpo. Quando você pensa em átomo, você pensa em uma partícula onde tem tanto os elétrons quanto os prótons e os nêutrons, que formam o núcleo, e o elétron na eletrosfera, como vimos anteriormente. Então, não pode acontecer essa troca de átomos entre a calça e os pelos do gato, beleza? A alternativa B diz a diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Também vimos lá no nosso modelo do átomo, o modelo de Rutherford, que não tem como você diminuir o número de prótons, remover, porque é necessário, nesse caso, uma energia muito grande. Então, essa alternativa também está incorreta. A alternativa C diz: é por conta da criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Essa alternativa também está incorreta. Não se cria novas partículas nesse processo de eletrização. O que acontece nesse processo de eletrização por atrito é a movimentação dos elétrons de um corpo para o outro. Então, ficamos entre o item D e o item E. Vamos analisar o item E. O item E diz que é por conta da repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Veja que essa alternativa também está incorreta, porque não há repulsão. Antes, esses corpos eram neutros. Tanto o gáfio como a calça do seu dono eram neutros. Então, não há repulsão entre essas partículas. Então, pessoal, o que nos resta é a alternativa D, como sendo a correta. É por conta da movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Foi isso que vimos. Quando acontece esse tipo de eletrização por atrito, o que acontece é a movimentação de elétrons entre esses dois corpos que estão em contato. Nesse caso, no problema aqui, os dois corpos que estão em contato é o gáfio e a calça do dono do gáfio. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até uma próxima.